E aí galera, tudo bom? A gente vai voltar ao nosso curso de álgebra linear. Nesses vídeos que se seguem, falaremos sobre diagonalização de operadores lineares e a forma de Jordan. Para começar, vamos considerar o seguinte: você já viu um espaço vetorial constituído dos vetores, definido por meio dos segmentos orientados. E eu considero um operador linear entre nesse espaço, né? Um T de V em V. Se eu tomar ao acaso um vetor U, em geral, U e a imagem dele por T não tem a mesma direção. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece que o vetor U e a imagem dele por T tem a mesma direção. Então é nesse aspecto que nós veremos estudar a diagonalização de operadores lineares. Então vejamos definições iniciais, tá bom? Então, autovalores e autovetores. Então, como eu relatei no início do vídeo, tá bom? Eu vou considerar um espaço vetorial, aí aqui sobre os reais ou os complexos, aqui a gente vai tratar, até agora a gente estava tratando somente sobre os reais, mas agora a gente pode tratar sobre os complexos, e eu considero um operador T, né, de V em V. Então, um vetor U, diferente do vetor do elemento neutro, é um autovetor de T se existe um escalar lambda. Esse escalar, dependendo sobre como o espaço vetorial está em qual corpo, ele pode ser real ou complexo, tal que T de U é lambda U, tá bom? Esse escalar, ele é dito o alto valor de T associado a U. Então, veja que a gente está estudando aqueles operadores, agora os lineares, sobre um espaço vetorial, de tal forma que U e T de U estão na mesma direção, tá bom? Quando isso acontece, o escalar, ou seja, o alto valor de T associado a U é univocamente determinado por T. Por quê? Se o T de U é igual a lambda U e existe um outro escalar, lambda', tal que T de U é igual a lambda' U, usando as propriedades de espaço vetorial aqui, a gente vai ter que lambda menos lambda', que multiplica U, é igual ao elemento neutro. Isso aqui, como a gente já viu, nos diz que lambda é igual a lambda', ou seja, o alto valor associado a T ele é único, tá bom? Além disso, se eu fixar esse alto valor, esse conjunto aqui, ou seja, os conjuntos daqueles vetores, de tal forma que TU é igual a lambda U, é um subespaço de V. Vejamos por quê. Desde que TU é igual a lambda U, eu posso reescrever essa igualdade usando a seguinte, né? Ou seja, pego o operador T menos lambda, que é um escalar, vezes I, onde I é o operador identidade U. Note que isso aqui é justamente isso, né? Então, esse lado esquerdo aqui, ele vai ter que dar o vetor nulo. O que é que eu estou falando aqui? Por definição de núcleo de operador, eu estou falando que o vetor U está no kernel desse operador aqui, ó, de T menos lambda I. O que significa que esse conjunto aqui, ou seja, se eu colecionar os vetores, tá ok? TU é igual a lambda U, é um subespaço vetorial. E a esse subespaço vetorial, ou seja, a esse conjunto aqui, que eu já sei que é um subespaço, eu vou dizer que é o subespaço próprio de lambda. E será indicado por V lambda, tá bom? V lambda é o subespaço próprio de lambda, tá bom? Vejamos alguns exemplos, né? Nós temos 4 exemplos aqui. Vamos detalhar esses exemplos a seguir, tá bom? Então, a gente vai considerar 4 operadores e a gente vai ver quais são os que admitem vetores alto vetor, alto valor e assim sucessivamente, tá bom? Bom, pessoal, então vejamos o primeiro operador, né? Então vejamos o primeiro operador aqui. O operador ele é definido como de R2
em R2, tá bom? E ele é dado assim, T de xy é igual a yx. Então, essa aplicação aqui, ela nada mais é do que a reflexão dos vetores em torno da diagonal, tá bom? Da diagonal aqui. Então, vejamos aqui, um exemplo, vejamos geometricamente, né? Então, se eu pego o vetor aqui, x e y, ó. Se eu pego o vetor aqui, x e y, tá bom? X e y. Onde é que está a imagem desse vetor aqui? A imagem desse vetor, ele é yx, ou seja, a imagem desse vetor aqui, ele vai ser uma coisa assim. Aqui. Yx. Então, se eu pego essa diagonal aqui, né, ó, essa diagonal aqui, que é a bissetriz, né, mas eu estou tratando somente. Se eu pegar essa diagonal delta aqui, então nada mais é do que a reflexão, né? É a reflexão aqui. Então, vejamos. Então, eu vou apagar aqui, para a gente traçar direitinho. Então, se é a reflexão, então ele vem bem para cá. Esse cara aqui, ele é o yx, tá bom? Então, se o vetor está no eixo x, sua imagem está no eixo y. Então, não há portanto, autovetor aqui, né? Ó. Então, isso aqui é x, isso aqui é y, então não há autovetor. No entanto, se eu pego os caras que estão bem aqui, ou seja, se eu pego pontos que estão em cima dessa diagonal aqui, esses pontos são x da forma xx, né? Ou seja, se eu pego os pontos em cima dessa diagonal aqui, se eu pego pontos em cima dessa diagonal aqui, aí aqui é diferente. Por quê? Porque se eu pego os caras que estão aqui em cima dessa diagonal, t de xy é xy. Tá bom? Então, todo ponto que está nessa diagonal aqui é um autovetor. Da mesma forma, se eu considero essa outra diagonal aqui, ou seja, se eu considero essa outra diagonal aqui, todos os pontos que estão aqui também são autovetores, tá bom? Dessa forma, né? Quem é o espaço associado ao autovetor 1? É delta, é esse cara aqui, é essa diagonal aqui. E quem é o cara que está associado a menos 1? É delta'. Tá bom? Então, isso aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, ele já é diferente um pouquinho, né? Porque eu tenho T de R2 em R2, tá bom? E aí eu vou pegar T de xy e vou fazer igual a menos yx, tá bom? Menos yx. Então, o que é isso aqui? Então, o que viria a ser isso aqui? Isso aqui é uma rotação de 90 graus. Ou seja, eu tenho aqui, se eu pegar o cara aqui, se eu pegar esse vetor aqui, x, y, isso aqui é x, isso aqui é y, né? Onde é que está a imagem desse cara aqui? A imagem desse cara aqui tá para cá. Ou seja, porque ele vai ter que pegar menos yx, ou seja, isso aqui é t de xy. E aí não tem, né? Ou seja, não tem nenhum vetor que fica na mesma direção desses caras aqui. Ou seja, o subespaço associado a qualquer vetor, ele não admite autovetores. Ou seja, v de lambda é somente o elemento neutro, tá bom? Para todo lambda. Ok? Diferentemente, se eu pegar o item 3 aí, que ele pede t de v, ele associa com a homotetia de razão lambda, ou seja, t de u é igual a lambda u, né? Isso aqui é uma homotetia de razão
lambda. E isso aqui, né, diz que todo vetor é um autovetor do próprio lambda. Ou seja, o subespaço próprio associado a qualquer lambda é sempre o espaço aqui. Tá bom? Então, a gente vê que geometricamente a gente pode tratar sobre esses caras aqui. De forma, por fim, para a gente finalizar, seja T de R3 em R3, dado da seguinte forma, né? Ó, T de x, y, z é x, y, 0. Não é isso? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a projeção de um ponto do R3 sobre o plano XY. Geometricamente, se eu considerar aqui o R3, tá aqui, o R3, isso aqui, XYZ, tá bom? E pegar um ponto aqui qualquer, ou seja, pega esse vetor aqui, qualquer, XYZ, a imagem desse cara aqui é justamente esse cara aqui, ó. É justamente o que está aqui embaixo. Então, esse cara aqui é o XY0. Tá bom? Ou seja, nesse caso, se eu pegar esse vetor aqui, 001, é um autovetor associado ao alto valor 0. Por quê? Porque que esse cara aqui é? Porque se eu pego o T de 001, esse aqui é 000, que eu posso escrever como sendo 0001. Tá bom? Então, isso aí é. Aí, então, todo vetor de x, y é um autovetor com alto valor 1. Então, dessa forma, o que é que eu vou ter aqui? O subespaço associado ao alto valor 1 é o plano xy. E o cara associado ao vetor 0, ele é o eixo Z. E aí a gente finaliza essas ideias, né? É claro que a gente ainda não está aqui procurando, a gente ainda não sabe uma forma de encontrar os altos valores, ainda é meio geométrico, mas já é a primeira fase, tá bom? Vamos continuar com a definição de polinômio característico. Bom, então, dado essa primeira ideia de alto valor e alto vetor, passemos para a próxima definição, onde eu vou, dado uma matriz A de ordem N, então tem que ser uma matriz de ordem N, a gente vai determinar, ou seja, a gente vai definir como polinômio característico associado a essa matriz, o polinômio que vem do cálculo do determinante de A menos T vezes a matriz identidade, tá bom? Então, quando eu calculo o determinante dessa matriz aqui, que é obtido como A menos T vezes a identidade, a matriz identidade de ordem N, esse cálculo vai me dar um polinômio, tá bom? Então, o que é que a gente precisa ver a partir de agora? É que matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico, tá bom? Então, vejamos, se A e B são matrizes semelhantes, por definição de matrizes semelhantes, existe uma matriz inversível M, de tal forma que eu posso escrever a matriz B como sendo M menos 1 a M. Então, eu vou calcular o polinômio característico associado a essa matriz B. Então, o polinômio característico associado à matriz B, ele é o det de B menos T vezes a matriz identidade. Agora eu vou substituir esse B pela definição de matriz, né? De matrizes semelhantes, está aqui. Além disso, como a matriz identidade vezes qualquer matriz, eu posso reescrever M menos 1 vezes M como sendo a identidade, então a identidade vezes a identidade é a identidade. Então isso aqui eu não mudei, né? Então eu posso escrever a identidade, essa identidade de ordem N como sendo o cálculo assim. E eu posso, usando as propriedades de multiplicação matricial, esse M menos 1 vem para cá e esse M vem para o lado direito. Mas
isso aqui, usando o teorema, né? Esse aqui é o determinante de produto, é o produto dos determinantes. E o determinante da matriz inversa vezes o determinante da própria matriz é 1. E 1 vezes esse cara aqui, 1 vezes esse determinante aqui é o próprio determinante. E esse determinante aqui, ele é justamente o polinômio característico da matriz A, né? Então, a gente já vê que matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico. Tá bom? Então, está aprovado. Então, se eu te der um espaço vetorial n-dimensional, né, de dimensão finita igual a n, e um operador linear, t, o polinômio característico de t vai ser o polinômio característico da matriz t em relação a qualquer base de V. Em relação a qualquer base de V. Tá bom? Porque aqui, na definição anterior, eu não tinha um operador, eu tinha uma matriz. Mas a gente já viu que, dado um operador, a gente pode associar uma matriz. Então, a gente vai usar esse polinômio característico associado ao operador t como sendo determinante. Né? O determinante da matriz menos t vezes a matriz de identidade, de ordem n. Então, o que é que a gente vai provar agora? É o cálculo propriamente dito dos altos valores e autovetores. Então, se seja T um operador linear de um espaço vetorial sobre um corpo K. Esse corpo aqui, K, ele pode ser o corpo dos reais ou o corpo dos complexos, de dimensão n. Então, os altos valores de T são as matrizes do polinômio característico de T, né? em K, né? No corpo. Tá bom? Então, vamos lá. Se o cara é um alto valor de T, ele é equivalente a estar no kernel desse cara aqui. Ou seja, o kernel desse operador aqui é diferente do vetor nulo. Isso equivale a dizer que esse operador aqui ele é não inversível. Se ele é não inversível, o determinante dele é zero. Agora usa a definição de operador, de polinômio característico. O polinômio característico está associado a esse determinante aqui, não tá? Mas, desde o início, eu peguei o lambda para ser um alto valor. Ou seja, o lambda, ele nada mais é do que a raiz desse polinômio característico. Daí, para eu calcular um alto valor e, consequentemente, o alto vetor associado a esse alto valor, eu preciso calcular as raízes desse polinômio característico, tá bom? São as raízes sobre o corpo, né? Então, se eu tiver um espaço vetorial n-dimensional sobre os reais, eu devo ver as raízes desse polinômio sobre os reais. Se eu tiver um espaço vetorial n-dimensional sobre os complexos, eu tenho que ver essas raízes desse polinômio sobre o complexo, tá bom? Então, para ficar claro aí, tá bom? Então, vamos voltar àqueles exemplos iniciais. A gente já viu que esse cara aqui, né, ele não tem nenhum alto valor associado a ele, mas mesmo assim a gente vai tratar de ver o porquê que não tem nenhum alto valor. O porquê que esse cara aqui tem para qualquer lambda aqui que eu considerar e assim sucessivamente. Então a gente vai calcular os polinômios característicos de cada um desses operadores e fazer o estudo, tá bom? Bom, então a gente vai considerar aqueles caras, né? Aqueles operadores. Então vejamos esse primeiro operador aqui, rememorizando. É de R2. R2, esses espaços aqui, eles vão estar associados, são espaços vetoriais ainda reais, tá bom? Então a gente vai ver os reais aqui, por enquanto. E aí a gente vai lá, de R2 em R2. O operador é TXY, tá bom? Vai ficar associado YX, né? Então a gente vai calcular as matrizes em qualquer base. Tá bom? O polinômio característico é aquele polinômio associado a uma matriz em qualquer base. Em particular, eu vou considerar a base que é melhor, a base canônica, né? Então, quando eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai me dar x, que multiplica 0,1,
mais y que multiplica 1, 0, né? Então, a matriz associada, a matriz de T associada à base canônica, né? Ela é a matriz 0, 1, 1, 0. E aí eu vou calcular, né? Então, quem é o determinante, ou quem é o polinômio característico, me desculpa, quem é o polinômio característico desse operador associado, né? Associado a essa matriz aqui, ele é o determinante da matriz menos t vezes a identidade de ordem 2. Então, ele é o determinante. Então, aqui eu vou fazer explicitamente a primeira, né? Então, a matriz 1, 0, menos t vezes 1, 0, 0, 1, né? Que é a matriz identidade. Então, o cálculo desse cara aqui, isso aqui vai me dar o determinante dessa matriz aqui, né? Ó, de menos t, 1, 1 e menos t. O que vai me dar aqui, que o polinômio característico associado a esse operador aqui, ó, desse operador, ele é igual a t2 menos 1. Então, quais são as raízes reais desse polinômio aqui? As raízes reais desse polinômio são 1 e menos 1, que é justamente aqueles caras que a gente viu lá, né? Para o segundo operador, ou seja, o operador que eu vou estar usando é esse de R2 é R2, o operador ele é TXY menos YX, tá bom? Esse operador, ele, quando a gente fizer aquele cálculo novamente, né? Ou seja, X é 0, 1 mais Y menos 1, 0, a essa matriz aí, a esse operador aqui, ó, agora, está associado a essa matriz aqui. A matriz 0, 1, menos 1, 0. Quando eu calculo meu polinômio característico, ou seja, meu polinômio característico desse cara aí, isso aqui vai dar o determinante de menos t, menos 1, t e 1. Menos t aqui, né? E isso aqui vai me dar como polinômio, para eu calcular minhas raízes reais, essa aqui, t2 mais 1. E isso aqui, eu sei que não existe o que, hein? É t pertencente aos reais, raiz desse polinômio, né? Ó, raiz de ptt. Tá bom? Então, não tem raízes reais. Por outro lado, prosseguindo, né? Com as nossas contas, se eu considerar T de Vn, ou seja, V é um espaço vetorial de dimensão n, tá bom? De tal forma que vale isso aqui, né? Uma homotetia de razão lambda. Essa homotetia de razão lambda já tem uma base. Essa base aqui, ou seja, já tem uma matriz associada. Essa matriz aqui associada, ela é lambda 0, 0, 0, 0. Lambda 0, 0. E assim sucessivamente até lambda 0, 0, 0. Né? Ou seja, ele só tem elementos diferentes de 0 na diagonal principal. Então, quando eu calcular o polinômio característico associado a esse operador aqui, esse cara aqui vai me dar o determinante, tá bom? De lambda menos x, 0, 0, 0, lambda menos x, 0, e assim sucessivamente, aqui vai dar 0, até lambda menos x. Quando eu calculo esse determinante aqui, esse polinômio aqui, ele é lambda menos x elevado a n. Ou seja, quais são as raízes reais desse polinômio aqui? Associado é lambda, né? Ou seja, lambda é uma raiz múltipla, ou seja, lambda é uma raiz múltipla. Isso aqui é importante a gente conhecer essa coisa de raiz múltipla daqui a pouco. E qual é a multiplicidade dessa... Com multiplicidade n, tá bom? Ou seja, lambda está associado, né, a uma multiplicidade n, tá bom? Por fim,
né? Se eu considerar agora o último operador de R3 em R3, que é o operador TXYZ, isso aqui vai me dar XY0. Então, se eu calcular pela base canônica aqui, isso aqui é T100, X, né? Y010 mais Z000. Então, a esse operador aqui, ele está associado a essa matriz aqui, ó. A matriz desse operador aqui, né? Do operador projeção, ele é 100, 010, 000. Então, o polinômio característico associado a esse operador aí, ele, quando a gente fizer o cálculo, né, ele vai me dar 1 menos t ao quadrado vezes t. E aqui você tem duas raízes, 0 e 1 são as raízes reais. Mas aqui eu tenho uma coisinha, né, para realçar. Essa raiz aqui, essa raiz 1 aqui, ela tem multiplicidade 2, tá bom? Ou seja, é 0, 1, 1 e ela tem multiplicidade 2, tá bom? Ela aparece duas vezes, tá bom? Então, a gente já tem um algoritmo, né, para como calcular os autovalores associados a um operador. E se ele tem ou não alto valor associado, alto valor real ou alto valor completo. É claro que esse operador aqui, ó, o operador 2 aqui, esse operador, se eu considerar sobre os reais, ele não tem alto valor real. Mas se eu considerar sobre o corpo complexo, ou seja, se eu considerar esse cara aqui sobre os complexos, ele vai ter. Então, a gente precisa ver sobre qual tipo de corpo é que a gente vai estar considerando esses autovalores e autovetores, tá bom? Bom, então a gente tem algumas notas, né, a considerar quando a gente for para a gente avançar, né? A primeira nota é, uma vez conhecidos os autovalores de um operador, podemos encontrar os autovetores associados a cada autovalor. Então, se eu já sei como calcular o autovalor, eu sei, tem como encontrar fácil o autovetor associado a aquele autovalor. Se eu tiver uma matriz de ordem n real complexa, chama-se autovalor de A, toda matriz, ou seja, 1, x e assim sucessivamente, x1, xn, diferente da matriz nula, tal que acontece isso, né? Então, só estou transladando a definição para o caso de matrizes aqui. Por fim, se lambda é autovalor de t, o número S, ou seja, a dimensão do V lambda, chama a multiplicidade geométrica de lambda. Ou seja, como V lambda é um subespaço vetorial, a esse subespaço está associado a uma base. Então, eu estou associado a uma dimensão, porque o meu espaço vetorial que eu estou considerando é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, esse subespaço também tem dimensão finita. A dimensão desse subespaço vai ser a multiplicidade geométrica de lambda. Tá bom? Então, a gente vai continuar agora tratando sobre o caso da diagonalização de operadores, propriamente dito. Ou seja, o que é que a gente já aprendeu até agora? A gente aprendeu que, dado um operador, a gente sabe determinar, pelo cálculo do polinômio característico, se ele tem ou não autovalores associados ao corpo, né? Sobre o corpo que ele está, seja os reais ou os complexos. O que agora eu vou tentar considerar é, dado um operador, eu vou tentar diagonalizar ele. E o que seria um operador se ou não diagonalizável, tá bom? Então, para iniciar, a gente vai considerar primeiro esses dois exemplos, né? O operador T e o operador S. Ver quais são as particularidades de cada um deles. Após, a gente vai definir o que é ser um operador diagonalizável. Bom, então vejamos esses dois operadores, né? O operador T, que já está aqui na tela, né? O operador T é esse aqui.
Tá na tela. E o operador S, o que é que eles... Vamos examinar esses dois operadores. Então vejamos o operador T. O operador T é de R2 em R2. Ele é dado por XY igual a YX, tá bom? Então vamos determinar a base, né? Então como é que a gente determina a base? Isso aqui é X 0 vezes 1 mais Y 1 vezes 0. Então a matriz desse operador T é a matriz 0, 1, tá aqui, 1, 0. Se eu usar a definição do polinômio característico, né, desse operador aqui, eu vou obter aqui o polinômio característico desse operador é T2 menos 1. E daí eu vou tirar os autovalores, né? Quais são esses autovalores, né? Os autovalores é 1 e menos 1. Isso aqui são os altos valores desse operador T, tá bom? Dessa forma, quando eu for calculando os altos vetores associados a esses altos valores, ou seja, o primeiro cara aqui, né? O primeiro cara F1, que é o alto vetor associado a 1, ele é o vetor 1, tá bom? Então esse cara aqui é o alto vetor associado a 1. E esse cara aqui, V2, ele é o 1 menos 1. Então esse cara aqui é o alto vetor associado a menos 1, tá bom? Então esses dois caras. O que é que esses caras têm de diferente? Esses caras aqui, F1, F2, quando eu boto no conjunto, isso aqui me dá uma base associada de R2. Isso aqui me dá uma base associada, ou seja, esses caras aqui, eles são Li e geram R2, tá bom? Então esses caras aqui, eles são Li e se eu chamar esse cara aqui de B, né? E B, ele gera R2, tá bom? Contudo, se eu vou para o operador T, né? O operador S, me desculpa, R2 em R2, tá bom? Ele dado assim, ó, S de XY igual a XY, a matriz não é XY, é X mais Y, né? A matriz associada a esse cara daqui, né? Ele vai ser X, 1, 0, mais Y, 1, 1. Então a matriz desse operador S é a matriz 1, 0, 1, 1. Quando eu uso a definição do polinômio característico, eu vou falar que isso aqui vai me dar 1 menos x2, tá bom? E aqui eu tenho uma única raiz, né? Ou seja, isso aqui me dá 1. A raiz desse polinômio aqui é 1, ou seja, esse cara aqui é um alto valor de multiplicidade 2, tá bom? Isso aqui é um alto valor de multiplicidade 2. Ou seja, os altos valores, né? Ou seja, os autovalores de S deve satisfazer essa condição aqui, 1 vezes xy, tá bom? Ou seja, x mais y, isso aqui tem que ser igual a 1, 1 não, né? xy. Então esse cara aqui, ele vai ter que fazer x mais y igual a x e y igual a x, tá bom? E a solução geral aí, né? Ou seja, a solução geral aí é 0, né? Então y é igual a 0. Ou seja, o subespaço gerado por esse alto valor aí, ele é formado apenas pelo 1, 0, né? É x0, mas a gente pode botar, ou seja, a dimensão desse cara aqui, a dimensão de V1 é 1. Isso aqui não dá para formar uma base de R2, né? Isso aqui não forma uma base de R2, ou seja, o que foi que eu vi? Eu vi o seguinte, que o operador T,
os autovetores associados aos autovalores me dão uma base de R2. Contudo, o operador S que eu vi acima, né, esse operador S aqui que eu vi acima, ele não me dá uma base, né? O subespaço próprio não é uma base de R2. Note que aqui, para a gente ter encontrado esses caras aqui, né, esse e esse, eu faço justamente dois sistemas de equações, né? O primeiro, eu tenho que pegar t de x, y associado a 1 x, y, porque é esse alto valor. E o próximo eu faço t de x, y igual a menos 1 vezes x, y, que é associado a esse alto valor. Quando eu faço isso, eu encontro soluções gerais, e aí eu retiro que esse cara aqui é um autovetor e esse cara aqui é um autovetor. Tá bom? Então, a gente precisa reunir condições necessárias para quando eu olhar um operador, eu já saber se esse cara ou não vai me dar uma base, né? Uma base formada por autovetores, tá bom? É justamente isso que a gente vai definir como diagonalizável. Bom, então, depois da gente ver esses dois exemplos aqui, o operador T, que me dá uma base, né? Que a gente consegue exibir uma base formada por autovetores. E o operador S, que é aquele que a gente não consegue exibir uma base formada por autovetores dele, a gente vai partir para a seguinte definição. Seja F um espaço vetorial de dimensão finita. Então, um operador T de V em V se diz diagonalizável se existe uma base de V formada por autovetores, tá bom? Então, segundo essa definição e o exemplo que a gente mostrou acima, o operador T é diagonalizável e o operador S é não diagonalizável, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma base B, é 1 até N, for uma base formada por autovetores de D, essa matriz associada, ela consta dos autovalores aqui, ó. Tá bom? E daí, pela definição de polinômio característico, o polinômio característico desse operador, dado que ele é um operador que a base são autovetores, o polinômio característico se decompõe em fatores lineares. Dessa forma, lambda 1 menos x vezes lambda 2 menos x até lambda n menos x, tá bom? Então, a gente vai agora exibir um critério para que um operador linear T de um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K seja diagonalizável. Ou seja, a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai exibir um teorema que nos caracteriza quando é que um operador linear sobre um espaço de dimensão finita é ou não diagonalizável. Isto é, mais precisamente, esse seguinte teorema. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre K. Esse K aqui pode ser real ou complexo. Então, o operador T vai ser diagonalizável se somente se o polinômio característico de T tem todas as suas raízes no corpo, tá bom? O I, a multiplicidade geométrica de cada autovalor é igual à dimensão de V lambda I, tá bom? Após provar esse teorema, a gente vai resolver esse exemplo, né? Ó, dado o operador linear, esse operador linear T aqui embaixo, ó, 4x mais 4y, x mais 4y, determine se ele é diagonalizável. Se for, encontre seus vetores, seus autovetores associados aos autovalores, tá bom? Então, a gente vai partir para fazer a prova desse teorema aqui, tá bom? É um teorema importantíssimo. E após a prova desse teorema, a gente vai resolver esse exemplo, tá bom? Então, vejamos a prova do teorema. Bom, pessoal, vamos começar a prova do teorema, né? Inicialmente, vejamos uma nota aqui. Então, se eu considerar H1 e H2 subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, a gente já viu que H1 mais H2, né, que é o conjunto U mais V, onde U pertence a H1 e V pertence a H2, isso aqui é um subespaço vetorial. Caso eu ainda tenha que H1 interseção H2 seja somente um elemento neutro, tá bom? Essa soma aqui, ela se converte numa soma direta, né? H1 mais H2,
tá bom? Note que essas noções aqui, elas podem ser generalizadas. De que forma? Da seguinte forma, tá bom? Vamos considere agora R subespaço. Então, H1, HR subespaços de V, tá bom? Subespaços de V, tá bom? Subespaços de V. Eu posso considerar a soma agora aqui, ou seja, H1 mais até HR vai ser o conjunto de U1 mais o R, tá bom? U1 mais o R, onde cada UI desse aqui pertence a um subespaço genérico, né? O I pertence a HI, pronto, tá bom? Não é difícil provar que esse cara aqui, do jeito que a gente fez aqui, também é um subespaço vetorial de V, tá bom? Não é difícil provar isso aqui. Isso aqui é um subespaço vetorial de V, tá bom? Agora, além disso, se eu conseguir, né, colocar essa mais restrição do jeito que eu coloquei nessa restrição aqui, ó, que isso aqui é uma outra restrição, se eu considerar as seguintes igualdades. Então, dada essa soma aqui de R subespaços, agora vamos considerar que H1 interseção H2 é somente o zero. Considere também que H3 interseção a soma H1 mais H2, isso aqui dá o elemento neutro. E assim sucessivamente, ou seja, HR interseção H1 mais HR menos 1, isso aqui dá o zero. Então, eu estendi essa noção de soma direta, né? Porque aqui eu tenho uma soma direta para dois subespaços. Então, se além dessa soma satisfazer essas interseções aqui, então eu tenho essa soma direta aqui. H1, H2, soma direta até 1, certo? HR, tá bom? Isso aqui é a soma direta, tá bom? Ou seja, para uma soma direta de subespaços vale o fato, né? Ou seja, se eu tenho BI base para HI, então se eu pegar a união dessas bases, ou seja, B1 união B2 união BR, isso aqui vai me dar uma base para essa soma aqui que eu vou chamar desse H aqui, de base de H. Não é difícil provar isso, tá bom? Não é difícil provar isso. Ou seja, esse raciocínio nos diz o seguinte, que a dimensão de H1, soma direta, a dimensão de Hn, isso aqui é igual à dimensão de H1, mais a dimensão de HR, tá bom? Isso aqui é um R. HR, pronto. Então, a gente está na posição da gente provar o nosso teorema, né? Então, o teorema me diz o seguinte. Um operador linear é diagonalizável se somente se o polinômio característico tem todas as suas raízes no corpo e a multiplicidade algébrica de cada valor próprio, lambda i, é igual à dimensão de V lambda i, né? Do subespaço associado a ele. A dimensão, a multiplicidade algébrica é que a dimensão, né, do V lambda i é igual à multiplicidade algébrica de lambda i, tá bom? Então, a gente vai começar a provar esse teorema. Então, vamos fazer a ida, né? Ou seja, supondo T diagonalizável, tá bom? Supondo T diagonalizável. Então, supondo T diagonalizável é porque eu vou considerar uma base, ou seja, eu tenho uma base aqui, uma base 1, o IR1 até o UK1, o KRK, tá bom? Isso aqui é uma base de V, então B é uma base de V, onde cada vetorzinho desse aqui é um vetor, é um autovetor, tá bom? É um autovetor de cada subespaço, ou seja,
O que eu estou falando é que aqui eu tenho uma base BI, onde esse cara aqui, tá bom? Onde o 1, o 1 não, é onde esse cara aqui, só mudar os índices, o I1 até o IRI, isso aqui é uma base, tá bom? Onde esses caras aqui são autovetores associados àquele auto. Isso aqui é uma base formada por autovetores do alto valor é lambda i, tá bom? Então eu tenho K lambda i. A matriz de T em relação a essa base aí, ou seja, a matriz de T em relação à base maior, essa base B, aqui, ela é uma coisa assim, ó. Ela é uma coisa assim. As R primeiras entradas é formada por lambda 1. Aí depois vem lambda 2 até eu chegar em lambda K. Isso aqui é tudo é 0, isso aqui tudo é 0. Tá bom? Ou seja, daqui, independente da representação, né? Independente desse cara aqui, quando eu calcular o polinômio característico do operador linear, isso aqui vai me dar lambda 1 menos t. Aqui eu tenho quantas vezes lambda 1? R1. Aqui vai me dar lambda 2 menos t, R duas vezes, assim sucessivamente até o lambda k menos t, rk vezes, tá bom? Ou seja, e todas elas aqui estão em K. E todas essas raízes cujas raízes estão em K. Pronto. Então, eu já fiz a primeira parte, né? Então, se ele é diagonalizável, peguei uma base, olhei o polinômio característico, né? Relativo a essa aí, então decidi prover que essas raízes estão no corpo, né? No corpo K. Tá bom? Agora a gente vai considerar a segunda parte, né? Eu preciso mostrar que a multiplicidade algébrica de cada valor próprio é igual à dimensão de V lambda i. Então, para cada índice i, né? Ó, ele está variando entre 1 e K. Tá bom? Para cada índice i, dessa forma aqui. Seja HI o subespaço, tá bom? Gerado por BI, né? Gerado por BI. Bem, o que eu vou mostrar aqui é que HI, ou seja, esse subespaço é igual a V lambda i. E, consequentemente, a dimensão desse cara aí é igual a RI. Ou seja, a multiplicidade algébrica, né? Então, é bem simples. Uma inclusão aqui é bem simples. Ou seja, essa inclusão que HI está contida em V lambda i é direta, né? Pois o elemento U de HI é uma combinação linear de BI. E essa combinação linear de BI é um vetor próprio associado a lambda i. Então, isso aqui não tem o que fazer. Vamos provar o contrário, né? Ou seja, vamos provar que V lambda i está contida em HI, tá bom? Isso aqui provaremos, tá bom? Provaremos isso. Então, como é que a gente faz isso aqui, né? Então, eu vou tomar, então tome um cara, tome U pertencente a V lambda i, tá bom? Se o cara está em V lambda i, em relação à base B, então ele pode ser escrito como sendo alfa 1, U1, mais alfa KRK, UKRK, né? Em relação à base B, tá bom? Em relação à base B, tá bom? Em relação à base B, se escreve assim, tá bom? Então, vejamos quem é esse cara aqui, né? Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é lambda 1, alfa 1, U1, mais lambda 1, alfa 1, R, 1, esse R aqui não é
esse R aqui é índice, alfa I, RI, R1, tá bom? UI, R1, assim eu vou fazendo até o alfa I, alfa K1, UK1, mais alfa 1, alfa K, RK, UK, RK. Então, esse cara é igual a o cara lá, né? Lambda 1, T. Mas esse cara aqui, ele é igual a quê? Ele é igual a T de U, porque eu já estou considerando ele tendo um subespaço próprio. Então, esse cara aqui é alfa 1, T de U1, mais alfa K, RK, T de U, UKRK. Pronto, tá aí. Mas vejamos, esse cara aqui que está em T de 1, ele tem o lambda 1 como um autovetor, então ele é alfa lambda 1, alfa 1, U1. Mais, aqui eu vou fazer o cara, né? Então esse cara aqui é lambda 1, alfa 1, R1, U1, U1R1. U1R1. E assim eu vou fazendo até o lambda K, alfa K, RK, UK, RK. Tá bom? Aí agora a gente vai comparar. A gente vai comparar essas duas expressões, né? Essa que está aqui e essa que está aqui, tá bom? Comparando essas duas expressões, a gente vai chegar numa coisa assim, que alfa 1, alfa 2, 1 é igual a alfa 2, 1. Isso aqui vai continuar até alfa 1, alfa 2, R2. Isso aqui é igual a alfa 2, lambda 2, me desculpa, alfa 2, R2. Isso aqui, se eu continuar a comparar, isso aqui vai ficar lambda 1, alfa K1, é igual a lambda K, alfa K1. Vou continuar, isso aqui é lambda 1, alfa KRK, lambda K, alfa KRK. Se eu comparar aqui, né, isso aqui vai me dizer que alfa 2, 1, alfa 2, R2, alfa K1, né, e também alfa KRK, isso aqui todos são zeros. Ou seja, por essa expressão aqui que eu comecei, ó, por estrela aqui que eu comecei, por estrela, tá bom? Ele nada mais é do que alfa 1, U1, mais alfa 1R1, U1R1. Ou seja, esse cara aqui pertence a H1. De modo análogo, eu comecei aqui com H1, né, apenas, né? Vamos supor que eu pertenço... Isso aqui eu estou fazendo U pertencente a lambda U, tá bom? V lambda U. Mas de modo geral, tá bom? Eu tenho isso aqui, que V lambda I está contido em HI. Está contido em HI. E como eu provei as duas inclusões, né, eu já tenho que V lambda I é igual a HI. E isso aqui me tira que a dimensão de V lambda I é a dimensão de HI. E a dimensão de HI a gente já viu que é RI, onde RI é a multiplicidade, tá bom? Algébrica de lambda I, tá bom? Então, tá feito. A ida, né? Agora vejamos a volta, né? Então, a volta eu vou supor que o polinômio característico tem todas as suas raízes em K,
E que a multiplicidade algébrica de cada valor geométrico é igual à dimensão de V lambda I. Isso aqui, colocando isso em linguagem matemática, eu tenho o seguinte: sabemos que o PT, o polinômio aqui desse cara aqui, ele é igual a lambda 1 menos t, R1, até o lambda k menos t, rk. Então eu tenho isso aqui, tá bom? Aí vamos lá, onde cada lambda i é diferente de lambda j, o i é diferente de j, tá bom? E quando eu somo R1 mais RK, isso aqui dá o grau do polinômio, tá bom? O grau do polinômio, que é igual à dimensão de V, tá bom? A multiplicidade algébrica de cada um dos valores próprios lambda i é RI, tá bom? Então, por hipótese, a dimensão de V lambda i, então a dimensão de cada subespaço próprio é o próprio RI, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou provar que eu vou definir um cara, eu vou definir uma soma aqui e vou mostrar que essa soma aqui que eu vou definir é o próprio espaço vetorial, tá bom? Então, como é que eu vou definir? Então, defina inicialmente isso aqui. Defina V lambda I mais V lambda K como seno H, tá bom? Eu vou mostrar, então eu vou definir isso aqui, por definição, mostraremos que o V lambda I, interseção V lambda J, isso aqui é apenas o vetor nulo, tá bom? Sempre que o I for diferente de J. Porque quando eu mostro isso, o que é que a gente vai fazer? Quando eu mostrar isso aqui, eu vou mostrar que o H é de fato uma soma direta. Tá bom? O H é uma soma direta. E cuja dimensão é o próprio do V. Então ele tem que ser o próprio espaço vetorial, tá bom? Então vamos supor, de fato, se U pertence à interseção, ou seja, V lambda I interseção V lambda J, tá bom? Se o U pertence à interseção, é porque o T de U é igual a lambda I U, porque ele está em V lambda I, e ele é igual a lambda J U, tá bom? Daqui, eu vou tirar aqui lambda I é igual a lambda J, tá bom? Daqui eu vou tirar aqui lambda I é igual a lambda J, mas a gente já está supondo que o I é diferente de J. Então, se o I é diferente de J, eu não posso tirar isso aqui. A única coisa que eu posso concluir daqui é que lambda I menos lambda J, que multiplica U, é igual ao vetor nulo. Então, daqui eu vou tirar que U é o próprio vetor nulo. Ou seja, a interseção desses caras, né? Ou seja, a interseção, se eu pego um cara aqui, lambda R, interseção esse cara aqui, V lambda 1 mais V lambda R menos 1, esse cara aqui só vai me dar o vetor nulo sempre. Ou seja, o espaço H ele não é apenas uma soma, ele é uma soma direta. Lambda 1, soma direta, V lambda R. Lambda K, né? No caso aqui. V lambda K. E quem é a dimensão desse cara aqui? Ou seja, quem é a dimensão de H? A dimensão de H é a dimensão de V lambda 1 mais a dimensão de V lambda K. E esses caras aqui é R1 mais RK. E esse cara aqui é o próprio N. Ou seja, H é o próprio V. Ou seja, se eu tomar uma base BI, né, uma base de cada um desses espaços aí, V lambda I, e eu pegar a base aqui como sendo a união de BI, o I variando de 1 até N, isso aqui é uma base de V. É uma base de V constituída apenas por autovetores de T. Ou seja, T é diagonalizável.
T é diagonalizável, tá bom? T é diagonalizável. E aí não tem problema nenhum. Então a gente provou o teorema. Ou seja, se eu lhe der, ou seja, um operador é diagonalizável se somente se acontece aquelas duas condições. Como exemplo desse teorema, se eu considerar o operador T de R2 em R2, dado da forma 4x xy igual a 4x mais 4y, x mais 4y, né? Dado esse operador aqui, T, vejamos se ele é ou não diagonalizável, né? Então, quem é a base canônica desse operador aí, né? Quem é a base canônica desse operador aí? A base canônica desse operador, se você fizer, é 4, 1, 4, 4, tá bom? Então é bem simples. O polinômio característico associado a esse operador, ele é escrito como sendo det de 4 menos x, 4, 1, 4 menos x. Ou seja, esse polinômio aqui, ele é da forma x ao quadrado menos 8x mais 12. Isso aqui pode se escrever linearmente como sendo x menos 2, x menos 6. Então, esse cara está aqui. Então, isso aqui já me diz, né, que T é diagonalizável. Pronto. T é diagonalizável. Agora a gente vai ter que encontrar os autovetores e associado a cada um, né? Então, vamos lá. Aqui, quais são os autovalores de T aí? Quais são? Eu tenho dois, o 2 e o 6. Tá bom? Então, quando lambda igual a 2, eu vou ter que ter T de xy igual a 2 vezes xy. Que eu posso reescrever isso aqui em termos de fração, 4, 1, 4, 4, xy, isso aqui vai ter que ser igual a 2xy, tá bom? Ou seja, eu vou ter que resolver um sistema. Quando resolver esse sistema aqui, eu vou ter que fazer 4x mais 4y igual a 2x, x mais 4y igual a 2y, tá bom? Então, a solução desse sistema aqui, xy, a solução é o cara 2i menos 1. Então, o que é que eu provei? Associado ao alto valor 2, tá bom? Associado ao alto valor 2, eu tenho o alto vetor 2 menos 1. Pronto. Mas aí, eu só usei esse alto valor aqui, ó, quando lambda é igual a 2. Vou usar quando lambda é igual a 6. Então, quando lambda é igual a 6, eu tenho que resolver essa equação aqui. T de xy igual a 6xy. Vamos tentar resolver assim, ó, 4x mais 4y, fazendo de uma outra forma. X mais 4y. Isso aqui é igual a 6x, 6y. Ou seja, eu vou ter que resolver esse sistema aqui, ó. 4x mais 4y igual a 6x. X mais 4y igual a 6y. Isso aqui vai me dar a solução xy igual a 2 e 1, tá bom? Ou seja, quando o alto valor é 6, o alto vetor é 2, 1. Tá bom? Então é bem simples. O que é que isso aqui vai me mostrar? O que é que isso aqui vai me mostrar? Isso aqui vai me mostrar o seguinte, que se eu reúno numa matriz esses autovalores, ou seja, 2 e menos 1, 2 e 1, quando eu pego m menos 1 vezes a matriz do operador, né? Aqui é a matriz do operador, vezes m, isso aqui vai me dar 2, 0, 0, 6. Ou seja, eu consigo diagonalizar uma matriz, ó.
né? Eu consigo pegar a matriz, que inicialmente era uma matriz 4, 1, 4, 4, e reescrevo ela como sendo 2006, ou seja, onde esse 2 aqui é o alto valor, o primeiro alto valor, e o 6 é o segundo alto valor, tá bom? Então, tá feito, né? O teorema e o exemplo, tá bom? O que a gente vai mostrar a seguir é um caso especial. Quando o operador é autoadjunto, aí eu tenho uma outra característica, tá bom? Vejamos a seguir. Bom, então, feito o teorema e o exemplo, a gente vai passar para diagonalização de operadores autoadjuntos, tá bom? Então, inicialmente vejamos um fato. O polinômio característico de um operador linear sobre um espaço euclidiano é um polinômio real cujas raízes pertencem ao corpo dos números complexos, tá bom? Então isso aí é isso aí. O que deixamos para ser feito, lido por vocês, dado que está feito no livro de maneira bem detalhada, é que são esses dois resultados. A proposição que, dado um operador autoadjunto, todas as raízes do polinômio característico são necessariamente reais, tá bom? Basta olhar a definição de matriz simétrica, que é o caso de um operador autoadjunto, e como teorema, a gente prova que um operador linear de um espaço euclidiano n-dimensional é autoadjunto se somente se existe uma base ortonormal de V formada por autovetores de A. Ou seja, a gente, além disso, né, o operador é autoadjunto se tem uma base ortonormal formada por autovetores de A. Então, fica caracterizado. Vejamos, para a gente prosseguir após a proposição e o teorema, tá bom? Que as provas podem ser encontradas no livro texto. Vejamos o exemplo dessa matriz aí. Considere a matriz simétrica. Então, tá aqui. Vejamos se a gente pode encontrar uma base. Então, pelo teorema, eu preciso encontrar uma base que seja ortonormal associada a essa matriz. Vejamos como é que a gente encontra essa base, tá bom? Então, considerando essa matriz, vejamos uma base ortonormal, tá bom? Para ela. Bom, então, dada essa matriz aqui, né? Uma matriz simétrica, de acordo com aquela proposição, associada ao operador que dá essa matriz aqui, a gente encontra uma base, tá bom? De R3 constituída por vetores ortonormal, onde cada elemento desses são os autovetores, né? De A. Então, para tanto, vejamos quem é o polinômio característico. Então, o polinômio característico dessa matriz aí, A, o polinômio característico dessa matriz A, ela é o determinante, né? Ela é o determinante dessa matriz menos T e 3, né? E 3 é a matriz de identidade de ordem 3. Quando você faz essas contas aqui, você obtém que esse polinômio é t vezes t menos 3, que multiplica t mais i ao quadrado, tá bom? Ou seja, quem são os autovalores, tá bom? De A. Quais são eles? É 3 e menos 1, tá bom? Então, 3 e menos 1. O que a gente precisa encontrar agora é o cara formado pelos autovetores, né? Desses aqui. Então, quem são eles? Então, vejamos os autovetores de 3, né? Associado ao autovalor 3, tá bom? Então, como é que eu obtenho? Eu obtenho assim, né? Pego a minha matriz, 1, menos 2, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, menos 1. Vou multiplicar pelo meu vetor x, y, z. Isso aqui tem que dar, como está associado a esse alto valor, 3 vezes x, y, z. Quando eu faço essa multiplicação matricial e quando eu faço essa multiplicação matricial e reúno, né? E resolvo o sistema, encontro o sistema, isso aqui vai me dar x mais y igual a 0 e z igual a 0. Então, daqui, eu tiro que meu subespaço próprio associado a V3 são os vetores dessa forma aqui, ó. X, menos x e 0, né? Porque daqui eu tiro que o y é igual a menos x.
que o y é igual a menos x. Então, esse cara aqui, ele é formado, então V3, ele é gerado por qual tipo de vetor? Por no vetor 1, menos 1, 1 menos 1 e 0. Ele é gerado por esse cara aqui. Se eu fizer um cálculo análogo aos autovetores de menos 1, então eu vou ter que resolver mais uma vez essa, né? 1, menos 2, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, menos 1, que multiplica x, y, z. Agora aqui vai dar menos 1, que multiplica x, y, z. Quando eu resolver esse sistemazinho aqui e ver o subespaço associado, o subespaço próprio associado a menos 1, o v de menos 1 vão ser vetores dessa forma aqui, ó. X, x, z. E isso aqui eu posso escrever como sendo x, 1, 1, 0, mais z, que multiplica 0, 0, 1. Ou seja, esse subespaço próprio aqui, ele é gerado por quais tipos de vetores? Pelo vetor 1, 1, 0 e pelo vetor 0, 0, 1. Note que a dimensão desse cara aqui, ó, a dimensão de v menos 1, isso aqui é 2, né? Ó. E a dimensão desse cara aqui, a dimensão de V3, isso aqui é quanto? 1. E a soma das dimensões dá justamente lá, né, a dimensão. Então, eu posso considerar a base. Então, eu vou considerar essa base aqui. A base que eu vou considerar é a união dessas bases aí, né? Então, ele é 1 menos 1, 0. 0, 0, 1. E o próximo, 1, 1, 0. Isso aqui é uma base de R3, formada por autovetores, tá bom? Uma base de R3 formada por autovetores, tá bom? Se a gente utilizar o processo de Gram-Schmidt aqui, eu consigo ortonormalizar essa base, né? Ou seja, esse cara aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0, 0, 0, 1, e raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. Então, eu obtive uma base ortonormal, né? Aqui, ó. Obtive uma base ortonormal. Se eu considerar essa base numa matriz, ou seja, se eu considerar essa base nessa matriz aqui, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0, 0, 0, 1, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0, ou seja, se eu reunir esses autovetores numa matriz, eu vou ter a seguinte expressão: mt vezes A vezes M. Isso aqui vai me dar 3, 0, 0. 0 menos 1, 0. 0, 0 menos 1. Veja que aqui tem um alto valor, 3, e dois altos valores, menos 1. Eu estou considerando a matriz transposta porque eu sei que em bases ortonormais a matriz inversa é igual à matriz transposta, tá bom? Então, você vê que a gente consegue, né, diagonalizar, tá bom? Então, é isso. Bom, então, após a gente ter visto inicialmente a diagonalização de operadores e como é que a gente diagonaliza operadores autoadjuntos, a gente encerra esse vídeo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver algumas aplicações da diagonalização, entre elas potências de uma matriz e séries de matrizes, tá bom? Pelo menos umas noções básicas de séries de matriz. Até a próxima, pessoal.